Olá, professores, tudo bem com vocês? É com muita alegria que nós vamos iniciar aqui a nossa formação de etapa parte um, que vai abordar uma questão interdisciplinar, né, de apoio à prática pedagógica. Basicamente, não será possível que vocês apliquem neste ano, em 2022, mas com certeza as nossas aqui, essa formação poderá ajudá-los também para o próximo ano a pensar, né, nessa possibilidade de trabalhar de forma interdisciplinar. Aqui eu estou muito feliz hoje porque está junto comigo a Vanuse, que faz também o trabalho, ela vai se apresentar com vocês, um trabalho de língua portuguesa, e o professor doutor Valdir, que também está aqui conosco e também irá se apresentar para vocês. Mas antes, nós temos que fazer aqui uma audiodescrição, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Márcia de Matos Sanches, estou atualmente como coordenador da formação do Aprender Sempre. Eu sou uma mulher branca, de olhos claros, cabelos loiros até a altura dos ombros, estou vestindo uma blusa na cor lilás, atrás de mim há uma parede na cor gelo. A minha formação é em letras, pedagogia, especialização em língua portuguesa e tenho mestrado na educação, que teve como foco os estudos e pesquisas sobre formação de professores, né? E eu fico muito feliz porque eu trabalho desde 2003 com formação de professores e é um trabalho que eu gosto bastante e quem sabe possamos aqui, né, hoje também contribuir para vocês aí junto na ATPC ainda deste ano, né, e também para as ideias que poderão vir no ano 2023, tá bom? Agradeço aqui a presença também do Jerry, e também que será o intérprete de Libras, e do André, que eu acho que estamos iniciando aqui com o André, né? Que está como intérprete de Libras também, que faz com que todos acessem a este vídeo. Agradecer também a professora Rosana, que contribuiu bastante com a formação de etapa, porque, de certa forma, ela também contribuiu com a etapa 1 e etapa 2, mas neste momento ela está em férias e na próxima, quem sabe, estará conosco, né? Vanuse, você quer se apresentar para nós? Olá, professores, sejam todos bem-vindos, né, a mais este encontro formativo pelo Programa de Recuperação e Aprofundamento de Aprendizagens, né, do material Aprender Sempre. Obrigada, Márcia, pela parceria, obrigada, Valdir, André e Jerry, né, e a todos que nos ajudam aí a fazer com que esse momento aconteça com todo sucesso. Eu sou Vanuse, professora de língua portuguesa, sou formada em letras, não é, especialista em gestão e avaliação pública, concluindo mestrado em crítica literária, sou professora também há bastante tempo e trabalho desde 2011 com formação de professores e produção de material de forma mais específica para o ensino médio. Eu sou uma mulher de pele levemente morena, tenho cabelos castanhos um pouco abaixo dos ombros, estou usando hoje uma blusa preta, uso óculos, atrás de mim há um painel em madeira com algumas fotos, ok? Então, é um prazer estar com vocês, dividir esse momento, compartilhar e temos certeza de que será de grande aprendizado. Vamos ouvir, então, o nosso colega, professor Dr. Valdir, que também fará a sua apresentação e seguiremos, então, com essa discussão proposta para hoje. Obrigada. Olá a todos, todas e todes, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Valdir Silva, né? Eu sou uma pessoa de meia idade, branquinha, tenho cabelos castanhos curtos, bem curtinhos, olhos castanhos. Eu uso óculos, né? Hoje eu estou vestindo uma camisa azul com listras brancas na horizontal. E estou à frente aqui do meu material de trabalho, né, de formação, que é a minha estante, que está cheia de livros aqui, alguns objetos que eu ganhei de alunos, de colegas, da minha mãe, né, e a biblioteca aqui, né, esse material meio desarrumado, porque a gente está chegando ao final do ano, né, a gente precisa aí aproveitar esse finalzinho do ano para dar uma arrumada nas nossas coisas e tomar fôlego para o ano que vem.
Bom, então sejam todos muito bem-vindos, né? A gente vai passar agora para a nossa formação. Eu vou pedir para que a professora Márcia, né, compartilhe o nosso material e dê início à nossa formação de hoje. Obrigado a todos. Isso, obrigada a vocês. Vamos dar início, então, compartilhando a nossa tela. Essa tela inicial, como sempre vocês veem, né, nas nossas formações, que fala aí dos formadores que trabalharam juntos, né, para esse sentido. Por isso que eu digo que dá certo, né, professores? Porque quando nós fizemos esses encontros virtuais, nós chegamos a esse trabalho que tem a etapa 2 que não podem também esquecer, né? Então, estamos aqui na etapa anos finais do ensino fundamental, a formação interdisciplinar de apoio à prática pedagógica. A seguir, como nós vamos poder acessar, né? Então, para acessar o Caderno do Aprender Sempre, volumes 1 e 2, que foram usados para os nossos trabalhos aqui, podem ser feitos pelo link ou então por esse QR Code que vocês estão também observando. Há outros materiais lá também que podem ser lidos e trabalhados com vocês, por vocês. Os roteiros formativos também são fundamentais, são todos de 2022, desde o primeiro bimestre até o nosso quarto bimestre. Temos aqui também essa novidade do QR Code, onde vocês podem acessá-los. Eles são um panorama, né, bem assim, de tudo que nós fizemos durante todo o ano letivo de 2022, tá bom? Não deixem também de poder. Aqui temos o de matemática, o anterior era o de língua portuguesa, e nós temos também o mesmo percurso na questão da matemática. E os nossos objetivos, quais são? Apresentar a organização das formações das etapas, partes 1 e 2, né, como nós teremos aqui parte 1 e parte 2, no tocante ao tema leitura e escrita, compromisso das diferentes áreas do conhecimento. É fundamental que vocês observem, né, o que nós estamos dizendo, que a leitura e escrita não está especificamente só na língua portuguesa, né? Nós temos também que todas as outras áreas tem que ter também esse envolvimento, né, com relação aos textos que são apresentados aos estudantes em outras disciplinas também. Então, discutir sobre a interdisciplinaridade e aspectos metodológicos a fim de reconhecer a relevância para a leitura e escrita nas áreas do conhecimento. Além de mais, refletir a leitura como uma prática inegociável. Essa palavra é muito importante também, né? A partir de um gênero textual, tendo por base a interdisciplinaridade entre língua portuguesa e a matemática, apenas como exemplo, porque nós já discutimos aqui no nosso grupo que é possível fazer com vários outros componentes curriculares também. Então, é importante observar que aqui é um exemplo que o professor pode seguir, né, por outros caminhos também, que será importante. Estamos, então, iniciando o nosso primeiro momento, que é essa apresentação formal, né, da questão da organização dessas formações, tendo aí como foco a leitura e escrita nesse compromisso. Então, aqui nós mostramos as possibilidades de outras áreas, de outros componentes, como também a matemática e suas tecnologias, ciência da natureza, também vinculadas às tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, linguagens e suas tecnologias. É óbvio que aqui nós colocamos tanto do ensino médio quanto dos anos finais também, né? E aí os professores poderão sempre dialogar e criar projetos integradores que possam, então, dar condições para que os estudantes também aprendam a trabalhar nesse sentido, né, de não fragmentação do ensino, mas sim de uma complexidade que leva a entender o universo, né, de certa forma é assim. Aí, então, nós temos essa formação, essa transmissão agora, ela do sexto ao nono ano, né, depois nós teremos na próxima semana, vocês vão poder observar a transmissão de etapa parte 2, é muito importante também. E dos anos do ensino médio, nós falaremos aí em outro momento para o próprio ensino médio, né? Temos aqui também, aqui só para essa representação do que nós faremos aqui, a formação interdisciplinar de apoio à prática pedagógica, pensando na língua portuguesa, onde foi selecionado um texto, que eu não vou falar de inicial qual é o gênero textual, porque nós vamos fazer uma leitura, e pedir para que vocês pensem, né, qual o gênero textual que está sendo lido no final da leitura, onde o professor também, Valdir, vai trazer para nós algumas explicações. Tratamos aí questões de gráficos, né, que é muito importante também nesse caso, para que o professor de língua portuguesa também compreenda que essa leitura ela é fundamental, ter esse olhar também da matemática, né, que o professor vai abordar aqui também para nós. Então, o tema central
Voltando aqui, fixando leitura e escrita, compromisso das diferentes áreas do conhecimento. Professor Valdir, poderia falar aqui para nós sobre essa questão da formação interdisciplinar? Bom, Márcia, agradecido aí pelas suas considerações iniciais, né? Eu vou até pedir para que você descompartilhe aí a nossa apresentação, né? Para que a gente possa refletir e discutir um pouquinho sobre essa relação interdisciplinar, né? Que Perfeito. embora, né, nós não muitas vezes negamos esse processo de trabalho em nossa sala de aula, ele está presente ali em todos os momentos, né? Ele está presente em todos os dias, né? Então, só para que a gente possa justificar, né? Por que que né, essa relação entre língua portuguesa e matemática neste momento, né? É porque nós percebemos que, né, ambos os conteúdos, né, ambos os componentes curriculares, né, se complementam, né, e assim como também as outras áreas do conhecimento, né, mas que faz necessário, né, muitas vezes, que a gente venha, né, a pautar essa questão, né, para que a gente consiga refletir sobre esses momentos e sobre a importância de se trabalhar, né, tanto em matemática como língua portuguesa, né, a conceituação dessas leituras, né, que muitas vezes, né, nós da matemática precisamos do apoio totalmente aí da língua portuguesa para a compreensão das atividades e dos textos propostos, assim como dos significados de algumas palavras, né? Da mesma forma que, né, quando há um trabalho, né, uma atividade em língua portuguesa, que há necessidade de um acompanhamento gráfico, de uma leitura gráfica, de uma leitura de uma imagem que se trata de momentos espaciais, né, há necessidade aí de um entendimento nas áreas, né, de exatas, na área de matemática, né? Mas cabe lembrar que, né, todo esse processo aí e significado, né, que nós temos trazido aí para essas relações interdisciplinares, elas estão calcadas na formação da construção do raciocínio lógico, né? Então, todos nós, quando fazemos uma leitura, né, ou quando visualizamos um problema, né, o que que a nossa mente faz? O que que o nosso cérebro, como que o nosso cérebro trabalha? Então, quando eu estou iniciando uma leitura, né, eu tenho lá, o cérebro começa a ter ideias e pensamentos, a gente começa a borbulhar aí as ideias e pensamentos, e aí em seguida nós criamos uma imagem mental da situação que está ocorrendo. E não precisa ser uma situação matemática, né? Ela é uma situação matemática, ela é uma situação em língua portuguesa, é uma situação em ciências, física, geografia, história, não importa. O nosso cérebro, ele processa a construção do raciocínio da mesma forma para todos os componentes curriculares. Então, a gente tem a formação ali, né, das ideias e pensamentos. Essas ideias e pensamentos, ela nos abre numa imagem mental. Essa imagem mental, ela serve para que nós tenhamos percepção do todo, né, da atividade do todo, e essa percepção nos leva a resgatar conteúdos e conceitos anteriores aprendidos, para que nós possamos trabalhar um plano de ação e que esse plano de ação ele vai ser orientado por um processo de comunicação e que nós passamos a representar essas nossas ideias e pensamentos de forma escrita, oral, pictórica, e aí não importa. Então, percebam que a construção racional, né, das nossas ações, sejam elas em quaisquer áreas que for, né, ela trabalha essa conceituação, né, de trazer essa imagem mental que ela vai resgatar elementos anteriores.
Mas olha só, é a partir da leitura ou da visualização de um problema que nós conseguimos nos perceber inseridos ao processo, a partir daí resgatar conteúdos para que possamos consolidá-los e abrir caminhos para novos conhecimentos. Eu vou pedir aqui para que a Vanuse faça aí os complementos que se acharem necessários e depois que a Márcia também trabalhe aí conosco nesse sentido. Por favor, passo a palavra. Isso, então vamos lá, Marcinha, se você puder voltar aí às nossas telas, né, só para que os nossos professores possam acompanhar aí o nosso raciocínio. Mas então, olha, seguindo aí o que o professor Valdir brilhantemente nos trouxe, né, em relação a essa formação interdisciplinar que é apresentada, proposta por vocês hoje, em relação inicialmente à língua portuguesa e matemática, mas que não se limita somente a isso, né? Essa ação interdisciplinar não é algo tão novo, tão recente, mas vem sendo fortalecida aí pelas perspectivas da Base Nacional Comum Curricular e também está presente nos nossos currículos, né, nos nossos documentos curriculares, e é uma perspectiva que atende muito bem a esse formato de ensino, então, que tem sido proposto, não é? Um formato em que se pensa no estudante como protagonista, que se pensa no professor como mediador, e na necessidade de não fragmentação do conhecimento, né? Essa é a grande base, esse é o grande foco, não é? Então, apresentamos para vocês hoje essas possibilidades, como a professora Márcia disse inicialmente, que poderão sustentar planejamentos iniciais aí em 2023, poderão sustentar aí as ações pedagógicas pensadas, né, a serem promovidas nas salas de aula no ano letivo de 2023, em todas as turmas, não é? Mas o grande foco, então, é esse, não é? É o trabalho, é como isso vai acontecer. A questão não é a gente entender somente o significado dessa formação interdisciplinar, né? Mas é fazê-la acontecer. E ela só acontecerá, não é? O grande sustentáculo dela, a grande base é a intencionalidade de fazer algo na perspectiva colaborativa, né? Então, a ação coletiva, essa intencionalidade de trabalharmos em conjunto, de trazermos as disciplinas, né? Os componentes curriculares aí de todas as áreas do conhecimento, colocando como centro o estudante e a aprendizagem dele. Essa é, então, a nossa intenção com essa discussão de hoje, né? Então, vamos seguir com a professora Márcia, daqui a pouco comentaremos um pouco mais. Farei só um breve comentário aqui também a respeito disso, porque como o Valdir trouxe algumas questões sobre leitura, né? E isso é importante, que todos compreendam isso, que a leitura de textos, ela não é só a base escrita, né? Mas aqui o texto não verbal também traz muitas informações, e esse olhar é uma leitura, né? Então é importante também saber que nesse aspecto de ver imagens ou de olhar um gráfico, compreender por que está em forma de colunas, né, ou em forma de pizza, isso tudo nós vamos ter que um olhar que matemática vai nos ajudar muito, mas poderia ser geografia, poderia ser também outros, né, porque de acordo com o texto, outros componentes podem ajudar. Então, o que é mais importante também, acho que é referendar aqui, é a questão do texto na íntegra, né? Sempre é importante, sempre que possível, levar o estudante o texto completo, inclusive se for uma folha de jornal, se for impresso, ou se for pelo sistema digital, que ele observe os detalhes, porque nós vamos falar mais lá para frente, na etapa 2, sobre multimodalidade e multissemiose. Né? Então, é importante olhar para isso. Todos os professores de todas as áreas precisam compreender esse processo, porque a leitura ela é uma estratégia do leitor, é isso que o professor está falando na matemática, da questão lógica. Todos os leitores, sejam eles proficientes ou não, eles têm estratégias, eles podem ainda não estar meio equivocados na leitura, e a mediação do professor é importante, né? Então, nesse sentido, acho que a gente fecha um pouquinho esse momento e vamos passar para frente. Tá bom? Vamos então aqui passar. Eu acho que ainda é o professor Valdir, vamos ver aqui, que é refletindo sobre a interdisciplinaridade nos aspectos metodológicos, e aí vem a questão da reflexão, né? Isso, Márcia. Agradecido. Olha só, né? Então,
vamos pedir para que os professores parem um pouquinho, que pause um pouquinho o vídeo, né, para conversar com os seus pares, né, para que ele possa refletir aí nesse momento, né, nessa nossa questão que eu vou pedir para a Márcia colocar para a gente refazer aí o processo, né? E o professor precisa, né, dar uma pausadinha lá quando ele tiver no momento de formação, para que ele possa discutir com seus pares esse processo. Então, a reflexão é o seguinte: em relação à interdisciplinaridade, como as diferentes áreas do conhecimento pode potencializar o trabalho pedagógico de leitura e escrita. E quando a Márcia e a Vanuse vinha falando aí nesse processo todo, né, eu me lembrei que muitas vezes nós, formadores, né, pedimos a vocês, professores, para que trabalhassem com os alunos, principalmente, né, quando se trata de algum conceito novo, que os alunos grifassem as palavras que não entendiam, né, para que eles fossem pesquisar, para que eles fossem discutir em grupo, né, em pequenos grupos, essas palavras e esses conhecimentos novos, né, para que eles pudessem, dentre, né, a linguagem formal, a linguagem estruturada, né, entender e compreender o que esse enunciado, que esse texto estava falando para a gente, né, em um contexto matemático, em um contexto, né, todo particularizado, mas que está ancorado no processo de linguagem materna, né, que é a língua portuguesa. Então, né, faz sentido que a gente trabalhe, que a gente trabalhe com os alunos, pedindo para que eles tenham essa prática, né, de grifar o que não entende, pesquisar, discutir, né, para que a gente tenha essa interação. Eu vou pedir para a Márcia descompartilhar, vamos ouvir a Vanusa e a Márcia em relação a essas contribuições, para que a gente possa aí trabalhar todos os processos. Por favor, Márcia e Vanusa. Então, vamos lá? Então, olha, a partir dessa reflexão aí, não é, a sistematização aqui, gostaríamos de fechar com vocês, trazendo, então, essa reflexão para dois fatores bastante importantes, não é, Márcia? O reconhecimento da escola como um espaço de aprendizagem, de produção, não é? E reconstrução de conhecimentos, e também um espaço em que o trabalho pedagógico, o planejamento das atividades deve acontecer de forma articulada, não é? Trazendo essa interação e essa integração entre as diferentes áreas do conhecimento, de modo que todos possam olhar para esses processos de leitura, de raciocínio matemático, como ações, como aprendizagens aí essenciais para que o estudante avance em todos os demais processos. Né? Então, nesse sentido, é isso. Então, destacamos que essa perspectiva de interdisciplinaridade, né, embasada, então, nos conceitos, nas discussões trazidas aí pela Base Nacional Comum Curricular e que estão presentes também nos nossos documentos curriculares, trazer para vocês como essa prática aproxima o estudante da realidade, uma vez que para que ele resolva problemas reais da vida real, é impossível fazer isso dividindo, fragmentando, então, as experiências, né, fragmentando os conhecimentos que ele vem acumulando ao longo da vida. Então, por isso, acreditamos que a prática interdisciplinar, essa prática interativa de integração entre diferentes componentes curriculares das diferentes áreas do conhecimento podem auxiliar o estudante a ser um cidadão bem mais capaz para lidar com esses problemas reais e que exigem que ele não fragmente conhecimentos para resolvê-los. Não é isso, Márcia? Exatamente. Inclusive, eu acho, né, assim, uma sugestão de que todos as disciplinas tenham também ali um dicionário, né? Como ele falou, marcação de texto é fundamental. Nós temos até, inclusive, habilidades que falam sobre isso, sobre anotações, né? Então, essas anotações, elas servem para pesquisas também, aprender a pesquisar,
porque eles vão reunindo, né, todas essas ideias centrais, palavras que eles têm dificuldade, vão se apropriando desse vocabulário, e muitas vezes um dicionário precisa estar ali, né, seja ele digital, ou seja mesmo o físico, né, então seria muito importante também que todos os professores incentivassem, né, o uso também né, desta ferramenta fundamental para que se possa, então, compreender o texto com maior clareza, né? Então, com a razão do tempo, infelizmente, nós temos que correr aqui mais um pouquinho e vamos, então, a seguir tratar, se eu não me engano, aqui continua com a Vanuse, que vai fazer aqui uma questão da abertura, né, do que é interdisciplinaridade. Eu não sei se Valdir quer falar agora, ou se é Vanuse. Vamos lá. Estamos juntos aí, né? Todos Mas nós, olha, é. então, para fechar essa, eu acho que para seguir, né, com o que Uhum. foi esse momento de discussão aí que foi iniciado pelo Valdir, com a reflexão, não é? Com a colaboração dos nossos colegas professores, pausando o vídeo aí e fazendo essa discussão entre os grupos, entre os colegas. Então, qual é o conceito aí, né? Essa ideia de interdisciplinaridade que nós trazemos para vocês. Então, aparecerão aí depois nas referências, nos comentários, alguns teóricos importantes que nós trouxemos, principalmente Tinsin, né, 2008, que reforça aí esse conceito de interdisciplinaridade nessas perspectivas. Então, né, olha, para que isso aconteça na escola, porque a nossa grande questão é como fazer, não é verdade? Então, fala-se muito em trabalho interdisciplinar, ação interdisciplinar, mas como fazer? Então, o como começa com a intencionalidade do trabalho colaborativo, né, e coletivo. O como começa com essa intenção de que o agir juntos poderá fazer com que o trabalho aconteça, então, da forma como tem sido proposto, então, por essas bases teóricas que nos trazem e que nos posicionam diante do que seria um trabalho interdisciplinar. Então, é preciso o envolvimento, o engajamento de todas as áreas, né? É o primeiro grande passo, não é? E essa integração, de acordo, então, com autores como Thyssen, por exemplo, como está citado aí nos comentários, essa integração pode acontecer por meio de temas geradores, né, por meio de temáticas que são incitadas aí, promovidas pelos textos, pelos gêneros textuais que são apresentados no material, ou por alguma situação da matemática. Então, um tema gerador ou um tema integrador pode ser caminhos, sugestões para que essa integração aconteça. Não é? Então, essa perspectiva de interdisciplinaridade, conforme traz a BNCC e o currículo, ela é pensada nessa ação de trazer o estudante para o centro do processo, não é? Para que ele seja protagonismo, de modo que nós entendamos, então, como fazer, o que significa colocar o nosso estudante como protagonista, não é verdade? E aí, mais dois momentos, mais duas situações aqui, essas conexões, né, com as áreas do conhecimento, então, formando uma rede de saberes. Foi aquilo que nós dissemos, não é? É o trabalho de modo que o conhecimento não seja fragmentado, de modo que essa proficiência leitora contribua, assim como o raciocínio matemático, para que o estudante, então, absorva outros conhecimentos, absorva outras aprendizagens que virão aí que perpassam pelas diferentes áreas do conhecimento ou pelos diferentes componentes. E, por fim, não é essa sugestão de que as pesquisas, as ações interdisciplinares, elas potencializam o pensamento crítico e inovador do estudante, que é, então, a grande perspectiva da BNCC e do nosso currículo, dos currículos que estão em voga aí na rede. Ok? Então, vamos lá, Valdir e Márcia, seguindo para Isso. o próximo momento. Isso, nós estamos entrando então no terceiro momento, muito importante, que é sobre a questão da leitura, que é uma prática inegociável, quer dizer, né, nós precisamos sempre estar envolvidos e envolvendo os estudantes por meio de gêneros textuais ou de textos, né, sejam eles imagéticos ou não, mas então é muito importante, e aqui a gente vai fazer, de uma certa forma, assim, direcionar uma leitura para que vocês, professores, como se fosse assim, uma dinâmica, né, com vocês, para que no final vocês pensem que gênero textual nós estamos lendo aqui.
mas eu vou ler de forma muito rápida, talvez eu nem leia todos os parágrafos, porque talvez o tempo não seja suficiente, né? Mas que dê para que vocês compreendam. Logo a seguir terá uma leitura do gráfico, em que o professor Dr. Valdir vai aqui nos apresentar, tá bom? Vamos então à leitura do nosso terceiro momento, essa questão, né, que é fundamental. Gostaríamos de poder também, né, ler com calma, mas ele foi tirado, esse texto, de um sexto ano, né, no caso, volume 1, do segundo bimestre, sequência de atividades 8, são as aulas 1 e 2. É muito importante aqui enfatizar que esse texto, ele nasce nas aulas 1 e 2, e eles, de certa forma, encaminham, né, o estudante para um conjunto de 8 aulas, e ao final eles vão produzir um gênero textual específico, tá? Então, o que eu gostaria que vocês, professores, observassem, inclusive a imagem, não? Então, aqui no caso, os editores, né, desse texto que foram aqui colocados pelo Jornal da USP, né, no caso o texto é de Herton Escobar, teve a arte aí da Beatriz Abdala, e teve também, foi feito em 28/2/2020, mas veja como o tema é muito atual, que fala sobre dados comprovam um aumento de eventos climáticos extremos em São Paulo. Observem que, ao fundo, nós temos de um lado, né, um pouco de um céu mais claro e do outro de um céu muito denso, com nuvens carregadas, né, mostrando aí que o número de tempestades registrado nos últimos 20 anos já é maior do que nas 6 décadas anteriores. Até isso é importante que, como nós falamos, vamos falar de textos multimodais, essas estratégias de tamanho da fonte, se é na cor branca, se é na cor preta, tudo isso tem um significado também para a expectativa do leitor, para prender a atenção também do leitor, né? Então, isso é fundamental. A seguir, a gente tem um texto, né? Aí, no caso, com os parágrafos, para que possamos, então, ler com mais calma aqui. Que gênero textual é este? Dados de 2 estações meteorológicas confirmam que muitos paulistanos já vêm sentindo na pele há alguns anos. A ocorrência de eventos climáticos extremos na região metropolitana de São Paulo aumentou muito nas últimas décadas. O fenômeno mais impactante é o aumento da intensidade das chuvas. O número de eventos de precipitação extrema, com chuva acima de 100 milímetros dia, já é maior nos últimos 20 anos do que no acumulado nas 6 décadas anteriores. E olha que 2020 está só começando. Então, esse é um diálogo, né, que ele estabelece com o seu leitor. Os dados são da Estação Meteorológica do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, que mantém em operação desde 1932. Aí ele vai dizendo que essa pesquisa vem, né, de certa forma, que foi publicada na revista Annals of the New York Academy of Science. E então é importante essas citações para que os estudantes saibam depois, quando eles vão apresentar, talvez em um seminário, ou fazer um texto, né, de gênero, que trazem aí essa argumentação, eles vão ali já marcando, conforme disse o professor Valdir, né? Vão ali fazendo as marcações do que eles acham que é importante para que eles possam utilizar nos seus próprios textos, né? Parafraseando, fazendo ali leituras ou entre aspas, né? Se for de forma literal. Então, os números não deixam dúvidas sobre o aumento da ocorrência das tempestades de metrópole paulistana. Foram 11 acima de 100 milímetros nos últimos 20 anos. Aí tem um período 2001 a 2020, chuvas de 80 milímetros consideradas extremas. O aumento ainda é mais chocante, foram 25 eventos nas últimas décadas, comparados às 6 décadas anteriores. Então, professor Valdir, aqui estou apresentando para você o gráfico que está no texto, né? E é claro que eu já cortei uma boa parte do texto aqui, porque nós só fizemos aqui um trecho, né? Bom, Márcia, obrigado pela apresentação do texto, né? Eu vou já iniciar falando, né, o seguinte, né? Só por si só esse texto, né, um texto científico com base científica, né, é um texto bem matemático, né? A gente percebe que ele traz muito nuances matemáticas, né? Mas que a compreensão desse texto está ancorada, né, naquilo que a gente vem desenvolvendo durante todos os anos da língua portuguesa. É um processo de construção do raciocínio lógico, né, que vem acompanhando uma progressão contínua aí
do desenvolvimento do nosso aluno. Só que o que é importante, então, num gráfico, né? Como que a gente compreende um gráfico? Então, olha, a parte azul está falando lá, chuva acima de 80 milímetros, e a parte que é laranjinha está falando aí de chuvas acima de 100 milímetros, e ele está me trazendo aqui, então, número de dias por década, né? E ele está me trazendo aqui as décadas. O que um gráfico tem que trazer para a gente? O gráfico tem que trazer todas as informações possíveis sem a necessidade de uma leitura textual, né? A leitura, já se diz, né? A leitura do gráfico por si só já tem que me trazer informações suficientes para que eu possa verificar, né? Quais foram os períodos que tiveram mais dias de chuva acima de 80 milímetros, quais foram os dias que tiveram menos chuvas acima de 100 milímetros. Então, essa brincadeira que a gente faz da leitura de gráfico, ela é essencial para que a gente possa fazer também uma leitura de mundo, né? Porque o nosso mundo está representado de forma gráfica, de forma dos infográficos, de forma pictórica, né? Então, nós temos que ter, né? E de forma textual, é claro, né? Então, nós temos que ter habilidades, né? Para que nós possamos traduzir esses elementos de forma que o nosso cérebro possa é, é, nos trazer informações e que são pertinentes e que são coerentes com o dia a dia em que as crianças estão inseridas, em que os nossos alunos estão inseridos. Então, o que é importante, o que tem que ter o gráfico, né? Ele tem que ter cabeçalho, ele tem que ter fonte, ele tem que ter os dados, né? Numéricos, né? Ou qualitativos, e tem que ter as referências, né? Então, a gente tem números de dia e tem décadas. Eu tenho que fazer a ligação, a relação aí de números de dias com as décadas para chegar aos resultados em que ele apresenta ali, como na última década, ali 13, né, para chuvas acima, 13 dias para chuvas acima de 80 e 7 dias para chuvas acima de 100 milímetros. Então, o que é importante? Que a gente saiba relacionar esses dois itens para quê? Para que, ao ver um gráfico, a gente não tenha dificuldade em interpretação. Eu vou pedir para que a Márcia passe, né, os outros dois slides, né, os próximos slides, para que a gente possa trabalhar um pouquinho. Então, ele traz para a gente aí, né, alguns questionamentos, né, sobre o gênero textual, e aí eu vou pedir para que a Márcia complemente esse processo do gênero textual, mas que significa isso, né, o processo gráfico? Leitura e entendimento. Márcia, passo a palavra. Exato. De certa forma, né, ele vem aqui nos fazer aqui um posicionamento crítico, né, em relação às condições, né, de mau uso do ser humano com relação à natureza, né, que, no caso, vai fazer com que essas questões atmosféricas, né, sejam aí de forma muito violenta. E fala, olha, como poderia até trabalhar também história, porque fala da questão de que o aquecimento global vem aí desde o efeito estufa, desde o tempo do século XIX, né, deflagrado aí pela Revolução Industrial. Então, esse texto ele é riquíssimo, né, em termos de como ele pode estar atuando, transitando, né, entre as outras disciplinas, e que o professor, todos, no caso, podem trabalhar em conjunto, até mesmo um projeto, né, depois um projeto integrador que possa falar dessas questões e que o estudante vai pesquisar, inclusive no seu próprio entorno, né, aquilo que ele verifica que tem ali algo que pode provocar essas questões de mau uso, né, nas relações da educação ambiental mesmo, né? Então, acho que não dá para eu ler o texto todo, mas, de certa forma, ele é desenvolvido, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. E aqui eu vou pedir, num próximo movimento, para que a Vanuzi faça aqui também os comentários. Deixa eu só terminar aqui. Nós perguntamos agora, nesse momento, qual é o gênero textual lido anteriormente, né? Então, ele trata-se de uma reportagem de divulgação científica, porque ele está dizendo que houve um estudo, né, lá, inclusive naquela revista internacional,
e que os dados vão comprovar, né, que fala sobre São Paulo só, né? No caso de todo esse texto está tratando aí da questão do Estado de São Paulo. Então, para a gente pensar, porque o encaminhamento será para um artigo de divulgação científica, e um artigo de divulgação científica, em média, ele tem mais do que 10 páginas, né? Então, não daria para trazer aqui para vocês, mas o professor pode levar, né, para a sala de aula e ali disseminar também. Então, nós temos aí o título, que é importante, que deve ser tratado, a estrutura composicional desse gênero textual também é fundamental, e a linguagem predominante. Nós percebemos que ele tem um certo diálogo com o leitor, e que ele usa uma linguagem formal, mas de certa forma que atende a todo o público leitor, né? Então, não é, como nós podemos falar, jargão específico da área da ciência, né? É um texto que tem uma facilidade nos termos, mas que alguns termos precisam ser pesquisados mesmo no dicionário. Então, a linguagem, no caso, ela é formal, né? Da norma padrão, e no texto há um gráfico também, como vocês viram e bem explicou o doutor Valdir, né? Então, nós vamos aqui a seguir pedir para que se pense, né, no caso, a gente viu ali tudo que ele falou, que tem que ter título, fonte, números, legendas, estão aqui também, vou deixar aqui registrado, que o professor pode pausar e depois ler com atenção o que já foi dito, né? Então, vamos aqui passar, e eu vou pedir, então, só um pouquinho do artigo. O que é realmente um artigo de divulgação científica, né, Vanusi? Vamos tentar aqui de uma forma mais, né, sintetizada, mas explicar. Isso, Márcia, não é em função do nosso tempo aí que está se esgotando e nos últimos segundos nós vamos pedir depois a gentileza dos nossos professores de lerem com cautela o que as observações que nós colocamos nessa tela, mas de forma bem sintetizada, nós, não é, resumindo aí o que está posto nessa lâmina. Então, o artigo de divulgação de científico no âmbito escolar, ele configura como um texto que é utilizado, um gênero textual que é utilizado para trazer informações científicas para o público, de modo geral, com uma linguagem mais simplificada, tendo em vista que os artigos científicos, normalmente, eles têm uma linguagem bastante técnica, e a leitura e a compreensão, ela se torna bem dificultada por conta disso, não é? Então, os artigos de divulgação, os artigos de divulgação do conhecimento científico, eles são textos que transitam aí entre os campos, o jornalístico e o científico, não é? Mas trazem essas informações científicas, trazem resultados de pesquisas, dados de pesquisas para o público, de modo geral, para que o público tenha condição, por meio de uma linguagem mais simples, não fugindo da norma padrão, não é? Mas uma linguagem com termos mais acessíveis, com uma construção mais acessível, não é? Para que o público, de modo geral, tenha acesso a essas informações, a essas pesquisas científicas que são importantes para que a gente consiga aplicá-las na nossa vida cotidiana, não é? Então, eles se aproximam mais do público de modo geral, e é importante, sim, que nós trabalhemos, que nós levemos esse gênero textual para a escola, de modo que os nossos estudantes tenham contato, então, com essas pesquisas, ok? Então, acho que é isso, né? Os nossos professores podem ler depois em relação à estrutura, são textos que apresentam uma característica, tem no corpo, na composição estrutural, não é? A construção de um processo argumentativo, não é? Mas trazendo isso, o resumo de uma pesquisa que foi realizada, quem realizou a pesquisa, qual foi o instituto, porque isso dá credibilidade para o leitor, não é? Traz credibilidade em relação a essa pesquisa. Então, é um texto que apresenta esse parágrafo introdutório com o tema, a tese que vai ser discutida. Nos parágrafos de desenvolvimento, eles apresentam, então, os argumentos que foram utilizados para aprofundamento de tese, com emprego aí de recursos linguísticos, como a apresentação de dados importantes, né, de comparações, de exemplificações, de falas de autoridades, principalmente, para que isso reforce, então, e traga para o leitor, para o público-alvo, os resultados de pesquisas importantes que são realizadas no campo científico, seja no nosso país ou em outros lugares. É isso, Marcinha. Então vamos lá, vamos encerrando aqui desse momento, né, da nossa formação. Acho que já estamos encaminhando aqui para a leitura do texto sobre imagens, já falamos bastante também, né, sobre essa possibilidade do quais são os veículos ou suportes dos textos que estão circulando, né, para que eles possam entender
bastante, observar também a questão da estrutura da página, da diagramação, né, do título, subtítulo, dos não verbais, tudo é muito importante para que sejam apresentados aos estudantes, para que eles possam também ter esse olhar crítico, né, porque tudo tem uma intencionalidade, não há nenhum texto neutro, né, então é importante que se saiba que nessas intencionalidades a comunicação é feita e o estudante precisa estar sempre alerta, como você falou, né, na construção dos saberes, para que ele possa também se desenvolver na sua carreira, na sua vida, no que ele escolher para que ele possa ser no futuro, né? Então, professores, aqui estamos pedindo que vocês façam também essa formação com a gente, peçam aqui também a avaliação, tem o QR Code, tem o link, é muito importante essa avaliação, porque nós sempre obteremos aí condições de melhorar as nossas formações futuras, tá bom? Aqui nós temos as referências que ficam também fixadas no vídeo, e para isso eu já passo aqui essa imagem, né, de que vocês têm um bom trabalho, bons estudos, e agradecemos aí a atenção de vocês todos. Vou descompartilhar para que possamos, então, finalmente, né, nos despedir, agradecendo aqui a atenção de todos, aos intérpretes de Libras que aqui estiveram, e agradeço a vocês, e sabendo sempre que nós gostamos muito do que fazemos nessa formação, e espero que o que nós mais queremos é, lá na ponta, o nosso estudante, né, para que ele possa, sim, crescer na sua forma de enfrentar as dificuldades da vida. Não é só a obtenção de conhecimento por conhecimento, né, professores, mas sim do enfrentamento das adversidades da vida, porque todos nós teremos isso, tanto os professores, quanto nós aqui, formadores, quanto nossos estudantes. E aprender a enfrentar essas diversidades é compreender que a vida é assim mesmo, complexa, né? E aí, então nós chegaremos lá. Pronto, aqui eu faço minhas despedidas e abro para... Pode falar, Valdir? Então, só tenho a agradecer aqui às colegas, né, a equipe técnica que nos apoiou, professores, né, muito agradecido, né, aproveitem aí o finalzinho do ano, né, e boas festas para todos nós. Vanuse, passo a palavra. Então, da mesma forma, eu agradeço imensamente a parceria de vocês, tá? Professora Márcia, professor Dr. Valdir, Jerry, André, obrigada pela participação, e a vocês, professores, que estiveram conosco durante esse período, né? Esperamos que essa discussão possa contribuir grandemente para que vocês desenvolvam trabalhos de sucesso aí na escola e promovam cada vez mais aprendizagem para os nossos estudantes. Um grande abraço, muitíssimo obrigada, até a próxima.